Boa noite, queridos. Bem-vindo à live da Unigrace. Você está passando aqui, quem sabe está assistindo esse vídeo após, você que está ao vivo aqui, o Instagram vai entregando para as pessoas, enquanto as pessoas vão entrando, a gente vai conferindo aqui, já vou dar uma boa noite aqui para Laís Cardoso, Juliano Souza, a Adri Viana. Tudo bem, Adri? Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado pela participação de vocês. Oi! Se você puder já ir me ajudando aqui, dando um feedback de como é que tá a live, como é que tá a imagem, como é que tá o áudio. Isso ajuda bastante a gente aqui. A minha psicóloga e pastora Kátia Medeiros. Matheus, boa noite, querido. Deus abençoe muito vocês. Se puder dar um feedback, quem puder, da imagem e do áudio, para a gente saber se tá bom, se você tá ouvindo bem, se a imagem tá legal. Daqui a pouquinho, o pastor Dionei Vieira vai estar com a gente aqui, nessa parte 2 dos nomes de Deus, né? Foi uns 15 dias atrás, acho que estou dando 21 dias. Boa noite. E tá dando uns 21 dias, nós tivemos uma live com o pastor Dionei, e falando sobre os nomes de Deus. Uma live muito rica, muito esclarecedora. Obrigado, minha psicóloga Kátia Medeiros, pelo feedback. A Kátia é psicóloga, é pastora, tem um trabalho lindo, e é professora da Unigrace também, né? Então, é uma honra tê-la aqui com a Bianchi. Tudo bem, querido? Vamos ver aqui o meu amigo pastor Dionei Vieira. Ah, tá aí, meu querido. Deixa eu fazer o convite. Boa noite, E pastor aí, boa noite, Dionei. maninho. Tudo bem? Como é que tá esse homem de Deus? Tudo jóia, graças a Deus. Arrumando as coisas aqui também, meio que É, na correria. aí, ó, aquela correria abençoada, né? Graças a Deus, né, por ela. Eu não posso reclamar, não. Que maravilha. Tá aqui já dando uma introdução Esquentando os motores? da live aí, pedindo para o pessoal interagir, compartilhar, né? Você que está entrando aí agora, Importante, né? Aí importante. o pastor Dionei entrando aí também, provavelmente também começa a estimular o público que lhe segue também. E aí a gente encoraja vocês que têm gostado do conteúdo, têm aprendido, têm sido inspirado na palavra de Deus, a você compartilhar essa live com pessoas, lembrando que fica salvo aqui no perfil da Unigrace, né? Unigrace Uhum. PV, e você pode estar reassistindo aí, porque é bastante conhecimento. A aula passada foi uma riqueza atrás da outra, e cada pérola assim que a gente sabe que o pastor Dionei soltou ali, a gente sabe que daria módulos, né? Só sobre determinados temas ali, né? É verdade. Só falar do nome de Deus já daria um módulo inteiro, né? Os nomes, né? A gente pode pegar todos, mas só um pouco do que a gente abordou ali já muita coisa. Já é Não, muita coisa. muita coisa, muita riqueza. Eu tinha convidado, ó, o Bispo David tá aí, Bispo David, querido Boa de noite, Deus, Bispo grande David. abraço. Pregou muito na sede domingo. Tô recebendo mensagem até agora da mensagem que ele trouxe domingo. E foi muita riqueza. E aí a gente tinha comentado no final sobre algumas questões e tal, e eu, eu, eu queria já encorajar, assim, que a gente começar o nosso bate-papo de hoje, talvez, aí eu não sei se eu estou provocando o que o senhor tinha pensado ou não, pastor, mas foi tão rico a finalização que a gente veio sobre carregar o nome de Deus, que
que eu acho que a gente podia começar essa live com essa preciosidade. Porque hoje, né? Vamos começar por aqui. Eu vou fazer uma reflexão, vou jogar a bola para ti. Hoje, muitas pessoas, elas buscam títulos também, né? Na verdade, né, o currículo é título, né? Então, se a pessoa é, né, formada nisso, tem uma faculdade, ou não tem uma faculdade, ou tem uma história, construiu uma empresa, mas ela acaba sendo, quando ele se apresenta, né? A gente fala o nome e a tendência é falar dos títulos. E a live passada terminou de uma forma tão rica, né? O senhor trazendo ali que nós carregamos o nome de Deus, né? Como filhos, né? E isso aqui é poderoso porque a reflexão que eu quero fazer para a gente começar aqui já pensando nisso as pessoas perguntam assim, tá, eu quero conhecer a Deus, né? Aí às vezes a gente usa aquela frase, né? Não olhe para mim, olhe para Deus, né? E tal. Sim. Mas Deus nos enviou como luz do mundo e sal da terra. Embaixadores? E somos embaixadores dele? Embaixadores. Como que se relaciona? Vamos começar por aqui então. Aí depois, agora já te botei na bagunça, né? Aí tu vai encaixando aí com o conteúdo que pessoa. Como que a gente pode... e aí a associação bíblica que tu fez foi sobre o não tomar o nome de Deus em vão, né? Que às vezes a pessoa acha que é só uma fala, uma palavra, né? Dizer, ai meu Deus, para alguma coisa. Mas é muito mais, né? Nós somos realmente a expressão, as pessoas... Mateus 5 diz, né? Que resplandeça a vossa luz diante dos homens através das boas obras, para que glorifiquem ao Pai que está no céu. Eu reconheço o Pai através dos filhos. Boa noite, pastor Dinei. Vamos lá. Deixa eu só recapitular algumas coisas que eu acho que talvez seja interessante para a gente voltar para aquele ponto, né, que a gente comentou. Sim. Então a gente comentou sobre a questão do nome de Deus, o nome que ele mais usa, né, que é o Yud Rei Vav Rei. Deixa eu até botar no quadro de novo, só para o pessoal relembrar. Deixa eu desenhar aqui o nome dele. Daí o pessoal talvez já lembre, né? Vai refrescar na memória. Lembra que está espelhado, né? Então, para ver direitinho mesmo, você tem que usar um espelho para ver certinho. Mas começa, né? Yud, Rei, Vav, Rei, né? Que translitera-se como Jeová, né? Deixa eu até botar aqui, ó. Normalmente nas Bíblias, talvez você encontre como Jeová, ou você vai encontrar também como YHWH ou YHVH, né? Que o pessoal coloca em algumas Bíblias também, que é o tetragrama sagrado, Yud, Rei, Vav, Rei, e que, só para relembrar, né, essas letras valem números, e o valor dele dá 26, né? 26. Então, só para relembrar dessa questão, que é o nome que Deus mais usa, né, no Antigo Testamento principalmente, são mais de 6.000 referências a esse nome, né? E só uma curiosidade que eu acho que eu não comentei na última live, que é interessante lembrar. A gente sempre brinca que Deus colocou a assinatura dele no universo, né? O Adalto Lourenço usa um exemplo muito interessante da Trindade, em que ele comenta, por exemplo, os 3 estados da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso. Você tem, por exemplo, as 3 dimensões espaciais, né? Que envolve largura, profundidade e comprimento, né? Altura, largura e comprimento. Você tem essas 3. Você tem o próprio tempo, né? Passado, presente e futuro. Então você tem, nesse universo, 3 em 3, muitas vezes. É como se fosse uma matéria, né? Uma assinatura. Isso, uma assinatura de Deus em relação à sua criação. E é interessante que você vê essa assinatura também com o 26, né? É interessante que esse valor 26, que é o nome de Deus, Yud Rei Vav Rei, vai aparecer também eu tenho alguns artigos, deixa eu só relembrar. Tem um livro, por exemplo, de um japonês bastante conhecido. Ele aparece em muitos documentários. Michio Kaku é o nome dele. Ele é físico, né? Estuda muito a teoria das cordas. E ele escreveu um livro chamado Hiperespaço, né? Um livro de física mesmo, comentando sobre a criação do universo, hiperespaço e tal. E é interessante que ele vai comentar sobre a teoria das cordas. E a teoria das cordas é uma das teorias sobre a construção do universo, né? Para tentar explicar a construção do universo. Você tem 2 teorias físicas mais, digamos assim, evidentes. Você tem o modelo padrão, né?
Uhum. que agora, inclusive, o modelo padrão agora está em xeque de novo por causa do James Webb, né? O James Webb acabou captando imagens, digamos assim, mais antigas do universo e demonstrou que, na verdade, o universo já estava com galáxias prontas muito antes do que esperado. Então, o modelo, mais uma vez, vai correr atrás dos dados, né? Para Corre tentar para explicar. entender o que aconteceu. Corre para tentar explicar, né? Então, você tem um modelo padrão e você tem o modelo da teoria das cordas, né? A teoria das cordas, ela não é ainda validada, ela é uma teoria ainda, né? Por isso que é o nome teoria das cordas. Mas é interessante que nesse livro, o Michio Kaku, ele faz um comentário interessante. Ele vai pegar a fórmula do Ramanujan, é um físico indiano, Ramanujan. Ramanujan, para quem não sabe, é aquele filme O Homem que Viu o Infinito. Se eu não me engano, esse é o título do filme. O Homem que Viu o Infinito conta a história do Ramanujan, né? Ele tinha visões de equações e tudo mais. Então, e ele escreveu equações muito complicadas, muito complexas. E uma delas tem 24 variáveis, né? Uma função com 24 variáveis distintas. E foi interessante por quê? Porque essa equação do Ramanujan, na década de 70, 80, se não me lembro agora, quando começa a teoria das cordas, eles acabam adicionando mais duas dimensões, e com isso nasce o conceito da teoria das cordas. Ou seja, 24 mais duas, 26 dimensões, né? E aí, com essas 26 dimensões, você começa a ter uma física avançada. Tanto que, na época, eles chamavam, era a física do século XXI, ainda no século XX. Ou seja, eles estavam tentando entender como isso aconteceu, né? E a parte curiosa, justamente, é essa. São 26 dimensões, originalmente, nessa fórmula. E é interessante que o Michio Kaku ele vai fazer um comentário sobre isso, né? Que, por que 26 dimensões? Afinal, eram 24, tinha que acrescentar duas e deu essas 26. E aí, claro, você tem depois uma adaptação da própria equação, onde 16 dimensões são compactadas, sobram 10, e aí a teoria das cordas mais atual está nesse aspecto aí, mas vem dessas 26. Uhum. E ele fala uma coisa muito curiosa. Ele fala assim, tá escrito no livro, você pode pegar o livro Hiperespaço, que é um livro de física, não é um livro de teoria, filosofia, não, é um livro de física. Sim. E ele escreve isso aqui, depois que ele fala da teoria do Ramanujan, das 24 dimensões, e acrescentou duas, ele diz assim, ó, em outras palavras, os físicos não têm a menor ideia de por que são essas 26 dimensões, né? E que leva a teoria das cordas. Aí ele fala assim, parece até, ele, assim, ó, ele escreve isso, assim, parece até que tem algum tipo de numerologia profunda manifesta nesse número. Parece um número mágico que apareceu de repente numa Eita. função de eclíptica modular. Quando eu li isso, eu comecei a rir. Eu disse, não pode. Que. A vontade é de ligar assim e dizer para ele, peraí que eu te explico por que são 26. Eu te dou o nome do criador. Ele assinou através disso. Mas foi muito engraçado. E é muito curioso, porque você tem o 26 nessa questão da teoria das cordas, da física, e também quando você vai para o modelo padrão, lembra que eu comentei o modelo padrão? No modelo padrão, ele reconhece que são necessárias 26 constantes fundamentais para ter o universo como nós temos hoje. Mas ninguém sabe por que são só 26 constantes universais. E ninguém sabe exatamente por que só essas 26, né, constantes universais. Eu digo novamente, eu tenho a resposta. O nome dele é Yudi Rei Bagrei, está escrito lá. Tá. Sempre teve. Né? E para terminar essa curiosidade, mais uma que vale a pena lembrar, que na década de 60 se descobriu que existia uma frequência de microsismos na Terra. Então os sismólogos começaram a estudar e descobriram que existia uma série de microsismos, ou seja, a Terra tremia, mas ela tremia de forma regular. Isso acontece até hoje, tá? Isso da década de 60 se descobriu e até hoje isso acontece. Inclusive até para calibrar alguns esses sismômetros, por exemplo, usa-se esse tipo de levantamento para poder fazer uma calibragem também. E isso até apareceu na Discover, que é uma revista, né, uma revista sobre ciência.
E ela comenta o seguinte: ninguém sabe explicar por quê, mas a Terra treme a cada 26 segundos. 26 segundos a Terra treme. 26 segundos a Terra treme. Sabe? É quase como um bater de coração. 26 segundos, 26 segundos. Pá, coisa. Aí a pergunta é: por que, que a Terra treme a cada 26 segundos? E por que 26? Né? Uhum. É, eu explico. Salmo 114, versículo 7. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na Aleluia. presença do Deus de Jacó. Ou seja, a terra, ela, de certa forma, treme Responde na na mesma presença do frequência Pai. do nome de Deus. É fantástico, é fantástico. Né? Tem muitas coisas relacionadas a isso. Esses dias saiu também a questão do DNA, né? Onde tem esconde o nome de Deus, mas aquilo ali não é real. Aqui não existe essa pesquisa. Isso, na verdade, se popularizou essa ideia de que o DNA está Uhum. intercalado nessa frequência, né, do nome 10565, mas essa notícia não é real. Essa pesquisa nunca existiu, na verdade. Aham. Então, mas não ficaria surpreso se no futuro alguém descobrir algo parecido, né? Um Sim. código de Deus no DNA. Então, são só algumas curiosidades interessantes sobre isso. E aí a Mas, gente mas entrou na questão do. isso é precioso porque a gente vê que nós carregamos o nome de Deus, né? Eu introduzi falando isso e eu sei que o senhor vai dar continuidade, mas na verdade toda a criação, né? Toda De a alguma criação, maneira exatamente. Ela, responde ao nome de ela, Deus e tem a assinatura de Deus. exato, exato. Bem, não é à toa que o salmo que eu acabei de ler fala isso, né? A terra estremece diante dele, né? E não por acaso, ela realmente, literalmente, ela realmente estremece diante dele. Literalmente, a cada 26 segundos. Não por acaso. Mas isso mostra a grandeza de Deus e nos seus mínimos detalhes da forma como ele se manifesta, né? Mas eu acho que a forma mais forte da manifestação que você tem de Deus, por exemplo, e dessa questão do nome dele, é que quando você lê alguns textos, você vê que esse nome ele, ele é personificado, né? Vou dar um exemplo para você. Eu vou ler Isaías 30, versículos 27 e 28. Né? Olha o que o texto diz. Eis o nome do Senhor, vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. E os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. Né? A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição, um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Quando você lê isso, né, claro que isso é uma profecia futura que ainda não aconteceu, porque está falando da época da ira do Senhor, Uhum. né? Mas é interessante que ele coloca que eis o nome do Senhor. E o nome do Senhor é personificado, ele vem ardendo, vem de longe. E nós sabemos que o nome do Senhor, na verdade, né, é personificado em Cristo. Cristo é a personificação visível do Deus invisível. Né? Ele mesmo diz isso. Né? Ele mesmo diz que manifestou aos seus discípulos, ensinou aos seus discípulos o nome de Deus. Né? Várias vezes ele vai falar sobre isso. Né? Então, e ele fala isso em João 17, por exemplo. João 17, versículo 6, Jesus fala assim, eu manifestei. Né? Ou seja, como é que ele manifestou? Ele está usando ali faneiro no grego, que significa manifestar por meio de palavras, falando, Uhum. mas também por meio de ações. E aí vai começar a entrar naquilo que a gente quer falar. Como é que eu manifesto o nome de Deus por meio de ações? Tudo bem, manifestar o nome de Deus por meio de uma palavra, falando o nome de Deus, eu até, ótimo. No conceito ocidental, eu entendi. Mas como é que eu manifesto o nome de Deus por meio de ações? Porque Jesus fala isso, ó, manifestei, usando o termo no grego que significa, seja por palavras ou por ações, Uhum. manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. E lá no versículo 26 ele fala, né, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Mas espera aí, se fosse só uma questão de falar o nome de Deus, bastava uma
vez. Né? Uma questão de pronúncia. Mas ele não fala isso. Ele fala assim, ó, eu já lhe fiz conhecer o teu nome, mas eu ainda o farei conhecer novamente. Então o que ele está dizendo? Está dizendo que o nome não é uma questão só fonética, não é uma questão só de pronunciar. O nome envolve ações, envolve caráter, envolve aquilo que a gente já até arranhou na live anterior, que é aquilo que Deus é, representa o ser como um todo. Então, quando Jesus fala assim, eu manifestei o teu nome diante deles, aos homens que me deste, por palavra ou por ações, quer dizer que não é só pelo que Jesus falou, da forma como ele falou, mas é também da forma como ele agiu. Ou seja, com amor, com bondade, com fidelidade, com verdade. Ou seja, a manifestação dessas virtudes, a manifestação desse caráter, e principalmente no versículo 26, onde ele dá a entender que diz assim, eu já lhes fiz conhecer o teu nome, mas ainda o farei conhecer. E ele fala assim, para quê? Para que o amor com que me amaste esteja neles. Quer dizer, é como se ele dissesse o seguinte, eu já manifestei a eles o teu nome por meio do amor que eu já, de certa forma, já demonstrei a eles. Mas espera aí, não acabou. Eu vou demonstrar esse amor ainda mais. Então eu vou manifestar o teu nome ainda mais. Por meio do que eu vou fazer. Porque está, claro, falando da cruz. Do processo todo da obra da cruz. Então, tudo aquilo que eu vou fazer, eu vou demonstrar o teu nome, o teu amor, numa grandeza tal, né? À toa que João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, que não tem nem como explicar em palavras. Então, Jesus já está dando essa, digamos, esse spoiler de que o nome de Deus é muito mais do que simplesmente uma pronúncia, ou um número, ou letras do alfabeto do hebraico. O nome de Deus expressa todo o seu caráter. E o caráter, a gente até falou um pouco disso da última vez, envolve a sua bondade, sua fidelidade, sua verdade, sua justiça, sua santidade, né? E principalmente seu amor, né? Para nós, de certa forma. Então, essa questão do nome de Deus envolver toda essa questão do caráter é que nos levou à questão do mandamento, o mandamento lá de Êxodo 20, versículo 7, que eu, né, transliterei novamente, traduzindo o verbo nassá como carregar, onde diz, não carregarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente todo aquele que carrega o seu nome em vão. E é interessante quando você analisa dessa forma, que é muito mais profundo do que simplesmente, sabe, pronunciar o nome de Deus, né? Tipo, bate na boca, filho, porque você falou o nome de Deus. Ou então descrever, né, como o judeu escreve. Não sei se eu mostrei isso a última vez, mas o judeu escreve o nome de Deus assim, né? Ele bota, né, um tracinho. Né? E o judeu messiânico, ele faz algo parecido com o nome de Jesus, ele escreve Jesus assim. Né? Ele coloca Jesus assim, né? Ele bota um tracinho para não escrever o nome de Deus em vão, para não tomar o nome de Deus em vão. Só que é muito mais do que você escrever de uma forma mais polida o nome de Deus, ou de você falar, né, essa questão do nome de Deus. Na verdade, está falando de você viver Deus em você, porque você, como filho, carrega o nome do Pai. Você, como noiva de Cristo, ou esposa de Cristo, carrega o nome do marido. Então, necessariamente, eu e você, né, nós, todos os cristãos, todo aquele que nasceu de novo, naturalmente é filho de Deus. E se é filho, carrega o nome do Pai. E se carrega o nome do Pai, significa que todos nós somos portadores do nome de Deus, mas não só de uma questão nominal, simbolicamente falando, mas uma questão muito mais profunda do que isso. Ou seja, nós temos uma obrigação de demonstrar no nosso viver o caráter de Deus. Ou seja, todas as qualidades que nos são comunicáveis, bondade, benignidade, fidelidade, verdade, né? Todas elas, o amor principalmente, né? A caridade, o amor, elas têm que estar manifestas em nós. Aí entra aquilo que você mesmo já comentou, Mateus 5,16, né? Brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo as tuas boas obras, glorifiquem não você, glorifiquem o Pai. Né? E a gente vê justamente o contrário, muitas vezes. O pessoal querendo glórias para si. Olha como eu sou bondoso, olha como eu sou benigno, olha como eu sou... Não, gente. As boas obras que eu manifesto não é para me glorificar. Porque elas não vêm de mim.
Sim. Eu costumo dizer, o amor, por exemplo, né? Você tem vários do fruto do Espírito, várias virtudes do fruto do Espírito, né? Paz, longanimidade, alegria, etc. E o principal deles é o amor. A gente sabe disso, né? Que nem fé, esperança e amor. E o maior deles é o amor. Uhum. Por quê? Porque quanto mais você ama, mais parecido com Cristo você se torna. Por quê? Porque Jesus mesmo falou em João 14, né? Aquele que me ama é aquele que obedece aos meus mandamentos. Quem obedece aos meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, naturalmente, quanto mais você demonstra o teu amor, mais você obedece. Quanto mais você obedece, mais você demonstra esse amor. Quer dizer, mais parecido com Cristo você se torna. Né? E essa questão do amor é fundamental a gente entender que é um dos atributos, não é o único, porque nós também temos que manifestar longanimidade, domínio próprio, santidade. Né? O pessoal não gosta. O pessoal gosta de ouvir do amor, mas não gosta de ser santo. Não tem como você amar como Deus ama, como se fosse algo estivesse diferente. desassociado uma coisa da outra. Exatamente. Como se Deus fosse só amor. Né? Eu costumo dizer, gente, Deus é amor, mas o amor não é Deus. Cuidado com quem você coloca no trono. Porque eu não posso. Deus não se resume a um dos seus atributos. Você não pode pegar o atributo do amor e colocar o atributo do amor no trono. Você vai ter problema. Você vai ter problema quando Deus quiser corrigir. Porque na mente de alguns, o amor não corrige ninguém. Né? Não leram Provérbios. Porque o pai que ama corrige o seu filho. Exatamente. Né? Não leram. O filho a quem ama. Exatamente. Hebreus Por 12. causa do amor é que ele corrige. Exatamente. Né? Exatamente. Hebreus 12 deixa isso claro, né? Então, quando você pega um atributo e bota no trono, vai ter um problema. Porque é a mesma coisa que você faz, às vezes o pessoal faz com a santidade, pega a santidade e bota no trono. E aí você tem um Deus legalista, né? E você vai ter problema com um Deus legalista quando Deus quiser perdoar o pecador. Porque um Deus legalista não perdoa, ele pune. Né? Então eu tenho um problema. Dependendo do atributo que eu botar no trono, eu vou ter uma versão de Deus totalmente distópica. Ou seja, não é Deus quem ele é. Porque Deus é um conjunto de atributos. Não dá para dissociar. Né? Não dá para você dizer assim, olha, Deus é amor, mas não é santidade. Deus é santidade, mas não é amor. Né? E esses dois, em particular, são os mais problemáticos na visão das pessoas, porque são dos atributos de Deus os mais complicados, porque eles, na verdade, digamos assim, eles manifestam um aparente um paradoxo, de certa forma. Né? E é interessante esse paradoxo, porque também se manifesta num dos nomes de Deus. Né? Todo mundo conhece o termo aleluia. Né? Aleluia. Todo mundo conhece esse termo. Mas pouca gente sabe a raiz do que significa aleluia. Né? Tanto que o pessoal às vezes brinca, olha, não existe aleluias. Aí o pessoal diz, mas como não existe aleluias? Claro que existe, só botar um S no final. Pronto, são vários aleluias, um atrás do outro. São aleluias. E eu costumo dizer, o pessoal não tem obrigação de saber a gramática hebraica, nada disso. Então, tudo bem, quer falar aleluias? Não tem problema. Deus vai te entender. Deus não tem problema com isso. Mas é que a raiz do termo aleluia é na junção de dois termos, na verdade, que é halelu, né, que louve, ou brilha também, porque halelu é a mesma raiz do termo para brilhar, né? Halelu, Iá. Iá é a abreviação do nome de Deus. Lembra que era Yud, Rei, Vav, Rei? Então você também tem o Iá, que é a abreviação desse termo. E esse termo Iá, inclusive você vai pegar, por exemplo, lá deixa eu só ver se eu lembro, Salmo 68, versículo 4. Salmo 68, 4 vai falar o seguinte, cantai a Deus, salmodiai o seu nome. Ou seja, você vai cantar a Deus e você vai salmodiar, você vai cantar em forma de prosa e poesia o nome de Deus. E aí ele fala assim, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. E aí, dependendo da versão que você vai ter aí, algumas vão dizer assim, Senhor é o seu nome, exultai diante dele. E outras vão dizer assim, Já é o seu nome, ou o seu nome é Já.
E aí, só que tudo em maiúscula, né? Por quê? Porque, na verdade, não é que o nome de Deus é já, que alguns dizem assim, ó, viu como o nome de Deus é coisa, é agora, por isso que o nome dele é já. Né? Não é esse já que a gente está pensando, né? Na verdade, é o termo Iá, que é o termo com Y, né? Do Iode. Né? O seu nome é Iá. Né? Como não tem o Iode, se tornou J na nossa língua portuguesa, então, na verdade, o seu nome ficou como já com um H no final. Mas o seu nome é Iá, que é essa abreviação. E é interessante que esse nome evoca 2 pontos que a gente já discutiu aqui. Lembra? O Iode vale 10, o rei vale 5. Né? E a gente já também conversou, o 10 fala da lei, fala da justiça, fala do juízo, né? Que lembra os 10 mandamentos, sim, lembra, né, as 10 pragas sobre o Egito. E o 5 vai falar da graça, vai falar da misericórdia. Então você tem no nome de Deus, essa abreviação do nome de Deus, uma abreviação de 2 desses atributos que parecem um paradoxo. De um lado, o amor, a graça, né? Desculpa aqui, o amor, a graça, a bondade, a misericórdia. Do outro, né, a justiça, a lei. E quando você analisa isso, você descobre que, na verdade, isso parece normal. Não, na verdade, você tem um problema sério aí. E o problema é o seguinte: quando Deus vai criar um universo, né, ele vai criar esse universo onde vivemos, ele vai botar seres aqui dentro, anjos, seres humanos e que mais que for, esses seres vão ter escolha, vão poder escolher. Né? Ele vai dar liberdade de escolha, como deu para Adão, por exemplo, e para Eva. E o problema é que nós podemos escolher mal. E quando você escolhe mal, você peca. E quando você peca, a lei quer o que de você? Cobrar a dívida, porque você pecou e o salário do pecado é a morte. Então a lei vai querer matar você. Então o atributo da justiça vai pedir a sua morte. Enquanto que o atributo da graça, o atributo do amor, vai querer fazer o quê? Vai querer perdoar. E aí você tem 2 atributos em conflito. Num aparente paradoxo, porque um quer punir com a morte, o outro quer perdoar. E aí, qual dos dois? Porque o Deus é os 2 atributos. Deus não pode simplesmente dizer assim, peraí, justiça, vai ali no outro lado da porta, que eu vou fazer um negócio aqui que você não pode ver. Não pode participar. Não pode participar disso aqui. Né? Ele não pode fazer isso. Ele não pode agir com um só dos seus atributos. Então, se ele agir só com a justiça, não vai sobrar ninguém no universo. O universo vai ficar vazio. Só vai ficar o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá no universo, porque não sobrou ninguém, nem os anjos vão sobrar. E também ele não pode agir só com amor, porque se ele agir só com amor, só com perdão, o mal toma conta de tudo. O mal simplesmente toma conta. É a mesma coisa, tira a polícia. Né? Tira as leis e a polícia no governo. Vê o caos que vai ficar. Vai ficar uma bagunça. O mal vai tomar conta de tudo. Por isso que Deus, antes de criar o universo, ele tem um plano para satisfazer a sua justiça, né? Para que, no final, a misericórdia triunfe sobre o juízo, que é aquilo que a gente conversou um pouco na live passada. Então, esse plano vem por meio de Cristo. Cristo é a manifestação desse plano. Por isso que ele carrega o nome do Senhor, porque ele vai manifestar quem Deus é na sua abrangência, tanto de justiça, porque ele cumpre a lei 100%, então uma demonstração da sua justiça, mas tirando de nós a dívida, o escrito de dívida que nos, digamos assim, nos condenava, fazendo isso na cruz, né? Pegando o nosso escrito de dívida e pregando na cruz, demonstrando também, não somente sua justiça, mas que o seu amor, né? E ele criou esse universo para que o amor, a bondade, a misericórdia triunfasse sobre o juízo, para que a gente tivesse essa vida. E, claro, depois que Jesus faz isso, ele tem uma nova aliança conosco, e nessa nova aliança é colocado o Espírito Santo em nós. E por meio do Espírito Santo é que a gente vai começar a produzir essa imagem de Deus em nós. Porque é o resgate da imagem de Deus que foi perdida lá em Adão, lá no jardim. Lá no jardim nós perdemos. E do jardim até a cruz de Cristo, essa imagem, ela ficou anuviada, distorcida, perdida entre os homens.
Por causa do quê? Por causa da maldição, por causa do erro, por causa do pecado. Jesus Sim. resolve e nos traz de volta a possibilidade de carregar a imagem de Deus agora de uma forma plena, por meio do Espírito Santo. Por isso que, se você pega 2 Coríntios 3, 18, vai falar que, né, o processo em nós agora de transformação, de metamorfose, que ele usa inclusive metamorfose, né? Somos metamorfoseados, somos transformados de glória em glória, né? Ou seja, é aquele processo de larva para borboleta, ou seja, é um processo de transformação de glória em glória, para quê? Para sermos feitos segundo a imagem dele, por meio do Espírito. Então agora, no momento que nós nos tornamos filhos de Deus, novamente, né, de forma plena, por meio do que Cristo fez, e agora com o Espírito Santo dentro de nós, agora sim nós temos a capacidade, por meio do Espírito da graça, pela graça que nos educa, de manifestar em nós aquilo que Deus é, o seu caráter. Claro, não é do dia para a noite, não é um processo, né, assim, Sim. do nada. Como o próprio texto diz, é metamorfose, é de glória em glória. É uma escadinha, é um processo de crescimento. Ele é um ciclo que vai crescendo. Mas nós vamos aprendendo por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ensinando, né? Por isso que eu gosto de dizer o seguinte, na Antiga Aliança, o resumo da Antiga Aliança era amar o próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus em todas as coisas, com toda a força do teu ser, com o teu tudo, mas amar o próximo como a si mesmo. E na Nova Aliança, nós já falamos disso várias vezes, isso mudou. Porque continua sendo amar a Deus acima de todas as coisas, sem dúvida, mas o próximo agora eu sou instigado a amar como Deus ama, como Jesus amou. Lá em João 15 ele fala isso, né? Novo mandamento vos dou. João 13 também vai falar isso. Novo mandamento vos dou, que vocês amem-se uns aos outros como eu vos amei. Sim. Ou seja, digamos assim, ele trouxe o patamar e elevou, botou lá em cima o nível. O nível que estava aqui embaixo, né? Porque tudo bem, eu consigo amar o próximo como a mim mesmo, em algumas coisas. Mas tem um problema, tem coisas que eu me odeio. Como é que vai ser? Porque eu me odeio quando faço alguma coisa, então eu vou odiar o outro também quando ele fizer igual o que eu faço. Então esse meu amor, ele é um nível muito mais baixo. Mas quando Deus fala assim, não, agora você vai amar o próximo como eu amo. Peraí, mas esse amor que Deus ama é de tal maneira que não dá nem para explicar. É um amor tal, assim, né? Outro nível. Como é que eu vou aprender a amar desse jeito? Porque, por exemplo, Jesus, quando me perdoou, não me perdoou só de alguns pecados. Ele perdoou de todos. Significa que eu tenho que aplicar o mesmo amor para o meu próximo. Então, se o próximo fizer alguma coisa contra mim, seja o que for, eu vou ter que perdoá-lo. Da mesma forma como eu fui perdoado. Né? Não é à toa que Pedro pergunta, né? Até quantas vezes tem que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. 70 vezes 7 está falando do período de 10 jubileus, está falando do período, inclusive, das 70 semanas de Daniel, né? Até a consumação da justiça e tudo mais. Ou seja, é o número da misericórdia nesse sentido, esse 70 vezes 7. Ou seja, é como se você estivesse perdoando o teu irmão a cada 2 minutos, praticamente. Né? Considerando que você dorme 8 horas por dia, vai ser mais ou menos isso. Então, ninguém vai conseguir te ofender 490 vezes num dia. Por mais que se esforce, não vai conseguir. E você é uma intensidade... tem que perdoar todas. Né? Uma intensidade incrível, né? E é tão precioso isso. Eu já vou também aqui já interagir com o pessoal que está participando também. Vou fazer um pensamento e já vou jogar a bola para ti também de novo. Mas é tão interessante isso que você está falando, pastor Johnny, porque aumenta a demanda, mas ele também aumenta a fonte, né? Tipo, sem dúvida. Agora vocês vão ter que amar como eu os amei. Então, se você não experimentar do meu nível de amor por ti, tu não vai conseguir reproduzir nunca isso, né? Assim, exatamente. Então, não tem para onde correr se não for para essa fonte. E a gente não consegue produzir isso, né? De maneira nenhuma. Já aproveitar aqui e interagir com o pessoal. Agradecer a todo mundo que está aqui na live. Você que está chegando agora, né? Ou passando por aqui, ou assistindo essa gravação aqui no perfil da Unigrace. Né? A Unigrace é a Universidade da Graça, um curso nível médio em teologia.
Estou aqui com o pastor Dionei, um mestre, um homem inspirado por Deus, estudioso da palavra, pastor da Palavra Viva Church, que tem sido generoso com a gente aqui no compartilhar, né, daquilo que Deus tem colocado no coração dele. Então, se você quiser fazer parte dessa comunidade que estuda, que busca a palavra de Deus para ser relevante para a sua vida e para que Deus seja glorificado através da sua vida, né? Nós temos um curso, Livro em Teologia, que você pode buscar mais informações aqui mesmo nesse perfil da Unigrace, Unigrace PV, ou no site, né, unigrace.com.br. Faça a sua inscrição. Agora, nesse momento, a gente está finalizando, né, os módulos, o pastor Dionei está dando o Hebreus, né? Isso. E, se não me engano, termina agora dia 8, né? Termina agora, essa quinta-feira. Essa quinta-feira. É o último, exatamente. E está tendo Gálatas também. E aí, em seguida, já inicia novas turmas de Hebreu e Gálatas. A gente vai no mês de julho com Hebreus e Gálatas também. Então, faça a sua inscrição, vem estudar com a gente. Vai ser uma grande alegria fazer parte desse processo de crescimento em Deus. E aqui, já deixa eu aproveitar e provocar um segundo pensamento. Aí o pastor Dionei discorre aí. Na outra live também, a gente fez apontou para uma ponte nesse ambiente da gente carregar o nome de Deus, sobre a mesma verdade. Jesus também tem vários títulos no Novo Testamento, né? O pão da vida, a água da vida, o Cordeiro de Deus, o Salvador, o Senhor. Mas lá em Atos 17, se eu não estou enganado, Paulo aproveita lá em Atenas, sim, dá um discurso. O Deus desconhecido, né? E nesse discurso, inclusive, ele dá um título de O Juiz para Jesus, né? O Juiz e sobre o ambiente de justiça que ele vai ordenar segundo o que Deus enviou para ele. Tiago também vai chamar ele de justo juiz. O justo juiz. E aí, quando a gente olha esse ambiente, e o senhor estava compartilhando aqui, expandindo esse entendimento, né? Eu preciso entender Deus na complexidade. Eu, por vezes, diminuo Jesus quando eu não entendo que, na verdade, o mundo já está condenado, né? Porque a Bíblia diz lá em João 3,16, ele não veio para condenar, porque, na verdade, ele veio para salvar, porque o mundo já está condenado. Quem não crê, né? Marcos 16, já está condenado. Então, e Paulo a Timóteo vai dizer que ele é um mediador entre Deus e o homem. Então, aquele que está mediando qualquer coisa, né? Se eu estou mediando algo com o pastor Dionei aqui, né? Uma reconciliação, e a pessoa não quer se reconciliar com o pastor Dionei, um exemplo, na verdade, eu também já sou o juiz, dizendo, olha, então, meu amigo, não vai ter relacionamento, então, não, isso aqui não está à sua disposição e tal. E aí, só fazendo o último link aqui, para lhe passar a palavra, para a gente refletir sobre isso, e se carregar o nome de Deus, o Paulo, por exemplo, e aí foi uma coisa que a gente falou na live passada, sobre o Espírito Santo em nós, que por vezes revela o poder de Deus, e as pessoas que por vezes estão aqui nesse ambiente e não conseguem experimentar o caráter de Deus, ou acaba, né, sendo como os Coríntios, né? Paulo começa a carta aos Coríntios de uma forma muito, digamos, muito, digo assim, honesta, teologicamente falando, né? Porque, pô, se eu vou conversar com alguém na minha humanidade, pastor Dionei, aqui, e eu já fiz isso, né? Eu tenho a cara de bonzinho, mas o bonzinho, quando tenta, às vezes, ser severo, ele vai de 8 a 80, né? Aí quase mata a pessoa. Vai. E no meu exercício pastoral no início, aprendendo a pastorear e a exortar também, né? Por vezes, às vezes eu queria exortar e eu saía do amor, eu ia pra... Só faltava jogar o cara no... o cara vai expulsar da igreja. Mas assim, por vezes sabendo das coisas que Paulo sabia, porque Paulo não escreve vocês são santos, vocês são a igreja de Deus, vocês são ricos em sabedoria, né, em conhecimento, em dons. E ele não recebe a notícia no meio do caminho de escrever a carta sobre as dificuldades que Corinto vivia, né? De imoralidade sexual, de desordem no culto, de mistura de
do ambiente promíscuo de Corinto para dentro da igreja, mas ele com uma clareza, né, teológica, ele diz assim, ó, vocês são isso, vocês têm isso. Porém, tem isso aqui, e ele vem firme, né? Chama de carnal, chama que está dividido, que não tem uma fala única. Então, como que é importante, professor Johnny, e aí eu te passo a bola aqui, né? Essa minha sensibilidade, né, em Deus, de me permitir ouvir, né? Ouvir e ser dirigido, e por vezes ser exortado, e ser corrigido, e entender que Jesus é o mesmo que vai liberar uma palavra, eu não te condeno para pecador, mas é o mesmo que vai virar a mesa e dizer, ó, a casa do meu pai não é isso aqui não, né? Então, assim, ter relacionamento com Deus é literalmente estar apto ou, né, com o coração aberto para esses ambientes, né? Sem dúvida. Você mencionou a questão do mediador, né? Quando você vai para Êxodo, por exemplo, Êxodo 38, desculpa, 28, Êxodo 28, 36 em diante, você vai ter descritivo ali das vestes do sumo sacerdote, né? Ele tem toda aquela indumentária do sumo sacerdote, repleta de significados e tal. Mas ele vai entrar numa questão, ele vai terminar a questão da indumentária falando do seguinte, vai ter uma mitra, né, que é como se fosse um turbante, né, tem uma mitra de branca. E ele diz assim, olha, você vai gravar, né, num sinete dourado, de ouro, né, um sinete de ouro, você vai gravar ali, santidade ao Senhor, né, e aí vai o nome de Deus, Yud Rei Vav Rei, né, aquele nome do tetragrama sagrado. Aí tem um debate nessa questão do que está escrito no sinete, porque eu posso traduzir também, e gravarás num sinete santo o nome de Deus, ou gravarás no sinete santo é o Senhor, a santidade é o Senhor. Né? Quando você lê Filo, por exemplo, Filo de Alexandria, que foi um judeu que era contemporâneo de Jesus, né? Só que morava em Alexandria, tem várias obras dele que nós temos acesso, desse judeu, e você consulta Flávio Joséfo, ambos vão dizer que nessa tiara de ouro que o sumo sacerdote carregava na testa, ele carregava na testa, né, e era amarrado com um cordão azul sobre a mitra, na testa de Arão Irá, né, diz o texto, ali diz que só está carregando o nome de Deus, então ele carrega o nome de Deus. Né? Então ele está realmente carregando o nome de Deus. E o texto diz que, no versículo seguinte, que ele vai levar as iniquidades do povo sobre si. Né? Então ele é mediador. Por que ele é mediador? Porque ele, primeiro, carrega o nome de Deus, então ele é mediador, né? Ele é sacerdote, no caso, sumo sacerdote. E por carregar o nome de Deus, ele também carrega as iniquidades do povo, e no caso do sacerdócio levítico, né, o sumo sacerdote transferia depois essas iniquidades para o bode expiatório, aquele bode que vai para o deserto. Jesus também é um mediador. E literalmente ele carrega o nome do Pai. Né? Jesus carrega o nome de Deus. Inclusive, você vê teofanias de Cristo no Antigo Testamento que mostram essa questão dele carregar o nome de Deus. Por exemplo, o Êxodo 23, 20, quando estão tirando o povo do Egito e levando para o deserto e tudo mais, Deus fala assim, ó, eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Agora, guarda-te diante desse anjo. Ouve a voz dele. Como quem diz, obedece o que ele vai falar. E não te rebeles contra ele, porque ele, o anjo, não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Aí você começa a pensar, peraí, anjo é mensageiro. Mas esse anjo não é um mensageiro qualquer, porque esse anjo, ele carrega o nome de Deus e perdoa pecados. Um anjo. Mas peraí, só Deus perdoa pecados. Então, que anjo é esse? E aí nós sabemos, nós percebemos. Hoje nós temos, porque essa revelação progressiva dos textos nos dizem, né? Esse anjo é Cristo, é uma teofania de Cristo. Né? Então, você vê que ele já tinha lá no passado uma função de resgatador, de redentor, de salvador, né? Na sombra, que é o caso de Israel no deserto, é uma sombra, né? Quando Israel saiu do Egito, é a sombra daquilo que foi realizado em nós agora, que nós também temos essa mesma comparação. O autor de Hebreus, no capítulo 3 e 4, fala isso, e Paulo, em 1 Coríntios 10, fala isso. Então você vê que o
nome que ele já, lá atrás, já estava definido. Então já tinha essa característica que ele não perdoará qualquer rebelião, qualquer pecado. Né? E é interessante que você traz isso de volta, porque sim, Deus é amor, mas Deus não é leniente, Deus não é lascivo, Deus não é conivente com o pecado. Tanto que lá em 2 Coríntios, já que você citou Coríntios, né? Lá em 2 Coríntios 6, do 14 em diante, Paulo vai falar, né? Qual é a comunhão entre luz e trevas, né? Qual é a comunhão entre o puro e o impuro, quer dizer, ele vai colocar todas as questões e diz ainda afastai-vos, né? Sair do meio deles, vai evocar a santidade, vai falar sobre essa questão da santidade. Por quê? Porque nós carregamos o nome de Deus. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Né? E voltando àquela velha questão, nós temos que agir como tal. Não é à toa que quando você começa a analisar a questão da salvação, você vai para Atos 2, por exemplo, Atos 2 fala assim, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí você vai olhar o termo no grego, né, que é epikaliomai, né, é o termo que significa invocar. Aí você vê o que significa esse termo. Significa dar um sobrenome, ou deixar-se dar um sobrenome, ou receber o nome de outra pessoa. Ou seja, simbolicamente, ele está dizendo o seguinte, todo aquele que se deixar receber o nome do Senhor, será salvo. Basicamente é isso que ele está dizendo. Ou seja, nós carregamos o nome de Deus agora. E para poder manifestar isso, por isso que temos o Espírito Santo, né? Voltando àquilo que eu falei, onde ele nos ensina como manifestar essa questão. O fruto do Espírito, na verdade, o fruto não é meu, o fruto é do Espírito em mim. Né? O texto já deixa isso muito claro. Porque o fruto da carne, em Gálatas 5, né, antes do 22, dos versículos anteriores, você vai falar do fruto da carne, quais são? E nós já conhecemos bem, lascívia, né, ganância, idolatria e tantos outros, né? Sim. Todos estes. Mas o fruto do Espírito, não. O fruto do Espírito é diferente. É ele que gera em mim a paz, é ele que gera em mim a alegria, é ele que gera em mim a fé ou a fidelidade, é ele que gera em mim esse amor, por exemplo, o domínio próprio e tudo mais. Ou seja, é ele em mim gerando. Por isso que eu falei a questão do amor, porque, por exemplo, como é que eu vou saber amar como Deus ama? Porque para você, qual é o problema do ser humano? Nós precisamos de parâmetros. Então, como é que eu sei o que é a verdade? Eu preciso conhecer a verdade para poder distinguir o que é falso. Eu não preciso conhecer tudo que é falso. Basta eu conhecer a verdade, né? Que nem a nota, a gente costuma usar o exemplo da nota, né? Pega uma nota de $100, por exemplo, e você vê como é uma nota verdadeira de $100. Não importa qual é o tipo de nota falsa de $100 que fizerem. Você já conhece a verdadeira. Qualquer nota que não seja como a verdadeira, você já identificou que é falsa. Então não preciso conhecer todas as notas falsas. Basta eu conhecer a verdadeira. Então eu tenho um parâmetro, eu tenho um padrão, eu tenho uma medida justa. Então como é que eu desenvolvo um amor, por exemplo? Esse amor, vamos usar o amor, não só a santidade, vamos pegar o exemplo do amor. Como é que eu consigo amar como Deus ama? Eu preciso de um parâmetro. Eu tenho um parâmetro, por exemplo, textual, bíblico. Eu vejo pela obra da cruz. O amor de tal maneira, né? Ou como Jesus mesmo fala, ninguém tem amor maior do que este, o de dar a sua vida pelos seus amigos. Você consegue ter uma ideia disso quando você se torna pai. Né? Porque quando você se torna pai, você começa a, digamos assim, arranhar essa ideia desse amor tal. Porque, por exemplo, por isso que a gente costuma brincar, né? Você como filho, talvez, acho que todo filho já ouviu isso de alguma maneira, né? Você só vai entender amor de mãe ou amor de pai no dia que você se tornar mãe ou se tornar pai. Né? A gente costuma dizer isso. E é dito e feito, é batata. Por quê? Porque quando acontece, né, você se torna pai, algo muda. Há um novo parâmetro, há um novo patamar de amor. E que, quiçá, muitas vezes, capaz de dar a sua própria vida pelo seu filho ou filha. Né? Então você começa a meio que ter uma ideia. Só que para facilitar a nossa vida, para que a gente tenha esse parâmetro melhor, Romanos 5:5 diz que o Espírito do Senhor derrama o amor de Deus em nossos corações. Então, por que o Espírito Santo faz isso? Primeiro,
para me dar um novo padrão de amor, um novo nível de amor. Então ele vai me ensinar primeiro que eu sou amado. Então ele vai derramar esse amor para que eu comece a aprender o quanto eu sou amado. Eu começo a ter essa noção. Mas agora não é só para eu saber que eu sou amado. É para você pegar esse nível de amor agora e amar o próximo na mesma medida, da mesma forma. Tanto que quando você amadurece, né, você sai de João 3,16, porque João 3,16 eu costumo dizer, é o texto de largada para entrar no reino. João 3,16 é o texto de largada para entrar no reino. É o texto áureo da Bíblia. Mas o texto do cristão, o cristão que amadureceu, o cristão que cresceu, o cristão que se desenvolveu, já não é mais João 3,16 a base. Ele vai começar a ler e viver 1 João 3,16. O que diz 1 João 3,16? Ele diz assim, olha, nós sabemos, né, desculpa, nisto nós conhecemos o amor, que Cristo morreu por nós, deu sua vida por nós. Ótimo. É um resumo de João 3,16. Mas ele não para aí no texto. Aí ele fala assim, e agora, né, e devemos agora dar a nossa vida pelos irmãos. Ou seja, eu vou usar o mesmo padrão de amor. Jesus deu a sua vida por nós. Ótimo. Agora eu sou instado a, se necessário for, eu dou a vida, não é pelo meu filho, pela minha filha somente, é pelos meus irmãos. Ou seja, o nível subiu. É um nível de amor em que você não começa a discutir com Deus. Né? Deus fala assim, olha, perdoa o teu vizinho, porque, mas senhor, tu não sabe o que ele fez comigo. Né? Se o senhor soubesse, se fosse com o senhor... não tem mais parâmetro. Você simplesmente perdoa. Porque você foi perdoado. Você vive o amor com o qual você foi amado. Essa é a questão. E é esse parâmetro que você começa a ter. Você sai de um nível aqui embaixo e vai lá para cima. Só que isso a gente fala muito do amor, porque o amor é o maior das virtudes, mas isso não vale só para o amor. Isso vale para a santidade. Porque Pedro fala, sede santos, como ele é santo. Né? Inclusive, ele diz, aquele que tem nele essa esperança, João 3,3, 1 João 3,3, né, como é que ele diz? Santifica a si mesmo. Todo aquele que tem nele essa esperança. Ou seja, não é um processo de que ele me santifica. Sim, ele me santifica, mas ele faz e eu faço também. É um processo em conjunto. É o que ele chama de cooperador, né? Nós somos de Deus cooperadores. Ou seja, ele inicia o processo e eu dou vazão ao processo que ele iniciou. Porque sempre começa em Deus. A iniciativa de amar começou nele, inclusive ele deixa isso claro. Ele já nos amou antes mesmo, né, enquanto nós ainda éramos pecadores. Né? Então, esse processo sempre, ele que nos santificou, antes de nós sermos santos. Então, o processo sempre vem dele. É ele que gera em nós o querer e o realizar, né? Filipenses 2,13. Então, só que nós temos que trazer isso para a realidade da nossa vida. Então, assim como ele me santificou, eu busco ter uma vida santa. Ou seja, eu vou cooperar com o Espírito Santo. Eu não faço mais nada, eu costumo dizer, eu não faço mais nada sozinho. Porque agora, de Deus, como eu sou cooperador, né? Então, ele gerou, eu realizo. Ele gerou, eu realizo. Como é que eu faço isso? Eu faço na força dele. É o Espírito Santo em mim que me capacita para fazer isso. Não é na minha força. Porque se eu for fazer na minha força, eu faço sozinho. E se eu faço sozinho, vai dar errado. Você até consegue ter uma vida santa por, sei lá, 2, 3 dias. Mas vai chegar uma hora que a tua força acaba. Vai chegar uma situação que excedeu a tua capacidade. E aí somente ele em você é que vai te capacitar. Somente. Por isso que você tem Paulo, em Colossenses 3,5, falando, mortificai a vossa carne. Né? E aí quando você lê o texto, quem é o sujeito do verbo que mortifica as obras da carne? Sou eu. Então eu que tenho que fazer. O problema é que Paulo explica Paulo, né? Aí você vai para Romanos 8,13, Paulo vai dizer o seguinte, olha, se você semear na carne, vai colher corrupção. Mas se pelo Espírito você fizer
morrer as obras da carne, você terá vida. Ou seja, ele deixa claro, eu ainda sou o sujeito do verbo que faz morrer as obras da carne. Eu continuo sendo o sujeito do verbo. Só que ele dá um adendo, ele diz o seguinte, você vai fazer morrer pelo Espírito. É o Espírito em você que vai te ensinar como fazer. Né? Por isso que Tito 2,12 vai falar da graça educadora, a graça que nos ensina a não dar mais vazão às paixões carnais desse mundo, a ter uma vida santa e tudo mais. Ou seja, quem que me ensina isso? A graça, o Espírito da graça em mim. Então ele... Gálatas... Não, Gálatas... não, ia dizer Gálatas 5 diz, andai no Espírito e jamais Isso, exatamente. satisfareis as concupiscências da carne. Exatamente. Que é a questão de obedecer a voz. Voltamos à questão de obedecer a voz de Deus. Né? É você reconhecer e obedecer. E é poderoso porque até a nossa fragilidade, se eu sei que a minha fonte de santidade é o Senhor, né? Se eu sei que a minha fonte de justiça é o Senhor, aonde há a minha fraqueza é um indicativo para eu buscar Deus naquela área. Exato, exato. Aonde... E é interessante... Eu vou ser polêmico agora. Agora, nós já vencemos o horário, mas eu preciso terminar com essa polêmica aqui. Vou terminar essa live polêmica. Eu sei que algumas palavras não dá para trabalhar no YouTube nem no Instagram. Porque quando a gente diz essas palavras, o senhor entende mais algoritmo que eu, né? Sim. E a gente acaba sendo meio cancelado aí e tal. Mas a gente está num mês que culturalmente, eu dizia isso ontem na aula de ética cristã, que é o meio do orgulho, né? E quem entende um pouquinho de agenda aí vai ver nesse mês de junho uma série de ações relacionadas ao orgulho. E aí eu quero, assim, fazer esse bate-bola final com o senhor sobre isso, né? Você ter orgulho, né, do pecado, ter orgulho daquilo que, na verdade, te distancia de Deus, ofusca a glória de Deus na nossa vida, a gente está indo na contramão, na verdade, do trono de graça. Porque o trono da graça, que a gente tem acesso hoje, né, por meio da obra redentora de Cristo Jesus e a presença do Espírito Santo dentro de nós, que nos faz lembrar de todas as coisas, que nos convence do pecado, é exatamente eu não ter orgulho. Pelo contrário, eu reconhecer a minha fraqueza e buscar no Senhor aonde há a minha limitação, a limitação de santidade eu busco no Senhor. Hoje a gente tem essa fonte, né? É como você estava falando ali, né? É o Espírito Santo em nós. Antes tinha que ser na nossa própria capacidade de justiça, de decisões sábias. E aí nós somos limitados, né? Não há um justo sequer. Por quê? Porque estamos fadados ao erro, né? Eu falava sobre o casamento e dizia assim, né? O que Deus uniu, não separe o homem, porque o homem gera o que separa mesmo, né? A nossa fragilidade, humanidade, fraqueza, gera o que separa. Deus gera o que une, né? Então, aonde... E quando você falou da questão do orgulho, na verdade, tudo que envolve orgulho, independente até da questão que você levantou, tudo que envolve orgulho é contra o que Deus deseja. Né? Não é à toa que tem um texto, por exemplo, Tiago 4,6, o texto vai citar um outro texto que diz o seguinte: Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Ou seja, o próprio termo de orgulho já denota um caminho contrário, totalmente contrário a Deus. Por isso que o texto mesmo diz, Deus resiste a esse que é orgulhoso, Deus resiste a esse que é soberbo. Né? E a sociedade caminha passos largos ao orgulho, à soberba, em todos os níveis, infelizmente. Então não é à toa que o cristianismo sempre foi algo contra a cultura do mundo. Só que agora fica mais evidente. Tanto que está sendo perseguido, né? Pessoas que se manifestam estão sendo perseguidas, presas, inclusive, em países onde onde você vê que a liberdade de expressão seria, digamos, né, o ápice, como é os Estados Unidos. Né? Eu vi um vídeo hoje, Canadá também, eu vi um vídeo hoje de uma pessoa simplesmente se manifestando, demonstrando sua liberdade de expressão numa dessas manifestações.
E sendo presa por isso, sendo presa por Nos causa das Estados questões Unidos. cristãs. Nos Estados, nós estamos falando de terceiro mundo, né? Não estamos falando nem da Europa, nós estamos falando já dos Estados Unidos, né? Então você vê isso, a que nível chegou e não vai melhorar, vai piorar. A tendência é essa, infelizmente. Então, e por que está piorando? Um dos motivos que está piorando é porque nós que carregamos o nome de Deus deveríamos manifestar quem Deus é. E muitos na igreja pegaram a sua luz e botaram embaixo né, do velador. Do alqueire. Não botaram no alto, né? Botaram embaixo. Né? Muitos que eram para ser sal se tornaram insonsos. Muitos que eram para se posicionar quando acontece o mal foram covardes, não se posicionaram, quiseram estar de bem com todo mundo. Ah, não, eu quero estar de bem com todo mundo, porque eu sou legal com todo mundo, com direita, com esquerda, com centro, com o que for, né? Eu sou legal com todos. Não dá, não dá. O cristão, Efésios 5:11, deixa muito claro, né? Nós não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Né? Então, não dá para você não se posicionar, não dá para você não querer manifestar quem Deus é. Né? Por mais que você ame, você sabe que existem situações em que vem juízo. Né? O próprio texto que nós lemos, como a Bíblia ela e como Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? Deus não muda. A aliança, o nível da aliança mudou. Nós tivemos uma aliança que nos dá, né, perfeita agora, que nos dá uma abrangência muito maior do que a anterior. Mas mesmo esse texto que eu li de Êxodo, por exemplo, no capítulo 23, repara no texto. O que o texto diz? Eu vou enviar um anjo diante de ti, né? Agora guarda-te diante dele. Ouve a voz dele. Não te rebeles, porque ele não perdoará qualquer transgressão. Porque nele está o meu nome. Ou seja, Deus não é conivente com as obras infrutíferas das trevas. Por isso que nós somos instados a ter uma vida santa. Não somente a demonstrar o amor, a bondade, a longanimidade, a benignidade de Deus, mas também a sua justiça e sua santidade. Não dá para você ter, sabe, um peso e duas medidas. Aqui o meu peso dá um e aqui o meu peso dá outro. Não. É um peso e uma medida só. Aproveitando esse gancho aí para a gente fazer um fechamento, né? O senhor falando, não dá para ter dois pesos, duas medidas. E sabe qual é a sensação que às vezes me dá? É que, na verdade, quando a pessoa ela se posiciona, ou às vezes ela tem medo de se posicionar sobre a verdade, porque a Bíblia diz, né? João capítulo 1, né? A graça e a verdade vieram por meio de nós. Ou seja, a graça e a verdade estão coladas, né? Estão juntas, né? Não são inseparáveis. Inclusive, até no próprio original, a graça e a verdade elas estão com um conceito de unidade, né? O que dá a impressão, na verdade, é que a pessoa ou ela conhece muito pouco sobre a verdade para se posicionar, ou ela ou ela conhece pouco, ou ela não ela vai se mover para se posicionar com a motivação errada. Nós vamos falando ali sobre os atributos de Deus que... Então, assim, uma coisa é você se posicionar com a verdade por estar magoado, falou mal da tua igreja, falou mal de ti, falou mal da maneira com que tu lida com a vida, dos teus valores. Aí tu vai com raiva, com ira, com ódio, com ressentimento, com todos os... E a pessoa se perde na própria verdade, né? Tipo, ela usa a verdade para apedrejar o outro, né? Sim. Agora, a gente citou aqui, né, que o Deus disciplina ao filho a quem ama. Quando você está mergulhado no amor de Deus, pela sua vida, pela obra dele, mergulhado na verdade dele, até essa verdade ela é com amor. E por vezes esse amor é um posicionamento. Você não vai controlar o que as pessoas vão pensar a teu respeito, né? Tem pessoas que vão te respeitar, tem pessoas que vão te desrespeitar, Sim. Tem pessoas que vão falar mal de você, pessoas vão te xingar. Só que o que tu consegue controlar é qual a motivação que eu estou compartilhando essa verdade, né? Qual é em que capacidade, né? Dependendo de quem, né? Eu estou dependendo do Espírito Santo, né? E aí todas as instruções, Paulo dá a Timóteo,
para manusear bem a palavra da verdade, para saber se posicionar, colocar. Eu estou, digamos, e eu acho que isso é importante, os nossos ouvintes, e a gente está num ambiente de ensino, de estudo, né? Encorajando as pessoas a mergulharem na palavra, a amadurecerem na palavra, a saírem, né, do leite, né, e Exato. alcançarem uma certa maturidade, estatura, que é constante na nossa vida, é sempre, né? Semana passada eu errei em coisas, essa semana o Espírito Santo vai, ó. Isso é o arrependimento, né? O Isso. arrependimento verdadeiro é Às vezes uma. a tristeza segundo Deus, de 2 Coríntios 7, 9 e 10, né? Sim. A tristeza segundo Deus, ele traz salvação. Leva o Uhum. arrependimento que traz salvação. A tristeza do mundo, ele traz morte. Mas a tristeza segundo Deus, não. A tristeza segundo Deus é para trazer salvação, trazer arrependimento. É aí. Então, é que a gente vive num tempo, quer queira, quer não, esse tempo evoca a questão do tempo do fim, né? Escatologicamente falando. Tem um texto que a gente vai começar a ver um pouco mais forte a necessidade de vivê-lo, que é um texto que pouca gente lê, porque pouca gente lê esse livro, 2 João. O Uhum. pessoal conhece João, 1 João, mas 2 João o pessoal lê pouco. Eu vou ler uns versículos de 2 João, e o texto vai falar por si só. Ele fala assim, inclusive vai falar aquilo que você já acabou de falar, sobre a verdade também. Ó. Uhum. João fala assim, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Que mandamento? E agora, senhora, peste, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esse é o mandamento. E o amor é este, que andemos segundo o seu mandamento. Lembra, João 14? Uhum. Quem me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aí ele fala assim, este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. E aí ele vai explicar por quê? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, Uhum. os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, cuidado para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Cuidado para não perder o galardão que você tem. Porque todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco, que não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas Uhum. obras más. Voltamos a Efésios 5, 11. Né? Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, quando você quer ser, sabe, bonzinho com todo mundo, inclusive com os hereges, inclusive com aqueles que não se posicionam ou que querem um tipo de doutrina estranha, você está incorrendo no erro que o próprio João traz aqui. Uhum. E isso está acontecendo muito, a gente tem visto isso muito. Esse engano que tem assolado as pessoas muito. Mas o mandamento sempre foi o mesmo. É buscar ao Senhor, andar na verdade e andar em amor. Só que não é um amor bobão, um amor que aceita tudo, o amor que... porque quem ama, disciplina, como você mesmo falou, quem ama, corrige. Deus mesmo faz isso. Né? E somos instados a amar também dessa mesma forma. Quem ama avisa, alerta, cuidado com essa doutrina, não saia dessa doutrina. Olha, cuidado, existe uma sã doutrina, né? Não são todos os caminhos que levam a Deus. Né? Tenha Uhum. cuidado com o que você ouve, cuidado com essa história de graça, pode qualquer coisa na graça. Cuidado. Né? Ou seja, a palavra está cheia dessas advertências, mas o que falta é as pessoas viverem ela, ou lerem, né? Ou conhecerem, muitas vezes não conhecem. Então a É, gente precisa alertar e avisar que o texto ele ensina muito, fala por si só. porque o amadurecimento ele vem exatamente nesse ambiente, né, de você caminhar, se alimentar. O próprio 1 Coríntios 13 fala sobre amor. Paulo vai discorrendo, né, o amor, o amor, o amor, o amor. Aí parece que é uma coisa que foge, né, assim,
Mas quando eu era menino, eu agia como Exatamente. menino, pensava como menino. Agora que eu sou homem, literalmente, o amor mesmo, esse amor sacrificial, que se responsabiliza, que se entrega, ele não é de alguém imaturo, né? A Exato. criança imatura, ela não sabe amar, né? Agora, o adulto, ele já tem a capacidade de amar, porque, inclusive, ele sabe o que ele vai perder amando, por vezes, né? Perder, né? Entre aspas aqui, né? Entre aspas, entre Abrir aspas. mão, né? É, a gente que é pai sabe disso, né? Ah, esse tempo que era para talvez descansar, vai lá, né? Se dedica, passa a noite, né? Você que é mãe que está aqui, né? Levanta, o filho está doente, uma vez, duas vezes. O filho nem sabe no outro dia quantas vezes a mãe levantou, o pai levantou, mas ele está nessa, então, essa maturidade do amor, né? Esse amor que literalmente influencia. Eu queria Não, e só para, contigo. antes de você terminar, vale lembrar, né, que eu vejo muitas vezes o pessoal buscando fé, ter uma fé capaz de transportar montanhas, ou o pessoal muito atrás de conhecimento, mistérios, eu quero saber os mistérios, quero ter conhecimento. Uhum. Vale lembrar o versículo 2 de 1 Coríntios 13, né? Que fala assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, né? Ainda que eu tenha, inclusive, tamanha fé a ponto de transportar montes, mas se eu não tiver amor, nada serei. Então você vê, às vezes, como o foco está errado, porque muita gente quer fé para ganhar dinheiro, quer fé para uma posição, quer fé para ter poder, né? Ou quer ter conhecimento pelos mesmos motivos, às vezes por questões de dinheiro, fama, honras, etc. Quando voltamos a Mateus 5,16, quando você deve manifestar a luz de Deus por meio das tuas boas obras para glorificar a Deus, não glorificar você, Uhum. né? Porque é Ele que te glorifica, Ele exalta o humilde, né? Mas o que aquele que é soberbo, aquele que é orgulhoso, ele resiste. Né? Uhum. Então, voltamos a essa velha questão. Nós precisamos aprender a sermos mais parecidos com Cristo. Cristo é o exemplo de humildade. Filipenses 2, Paulo deixa isso muito claro. Pô, isso veio agora na minha Cristo mente, agora é, mesmo, sobre Cristo é o isso. exemplo de amor. É só pegar João 3, João 15 e tantos outros textos. Então, a gente tem que começar a aprender com Cristo, a servir, né? A amar, a ser humilde, né? A viver realmente isso que a gente prega. Né? Mas continua. Maravilha. Maravilha. Não, eu acho que tu trouxe o texto que fecha aqui. Porque a gente está falando sobre os nomes de Deus, sobre carregar o nome de Deus, sobre expressar o nome de Deus. E a gente finalizou, eu finalizei aqui com a polêmica, foi mais de 17 minutos, né? Sobre a questão do orgulho e tal. E esse texto diz isso, né? Fala sobre o nome, sobre todo nome, né? Exatamente. Então, no nome de Cristo. E como que Jesus tem isso? Porque ele se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, e Deus exaltou sobremaneira. Que coisa mais Exatamente. rica é de Glória a Deus Deus por isso. esse versículo final. Pastor Johnny, grato demais. A Vamos honra fazer é uma minha, oração como aqui? sempre. Fazer uma oração por essa por quem está aqui na live. Obrigado por ter ficado, vocês queridos que estão aqui, por quem vai estar assistindo a live, porque nós cremos nisso, cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz, e Amém. cremos que você carrega o nome de Deus, nós carregamos o nome de Deus, e essa live, esse ensino, essa sã doutrina, né, que a Bíblia diz que a gente precisa nos alimentar e compartilhar dela, ela serve para que a gente realmente viva os frutos de Deus e Deus ser glorificado na nossa vida. Então, queria pedir para o pastor Dionei orar para que a gente possa viver esses frutos dessa Vamos verdade, lá. dessa palavra nesse tempo. Amém. 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 Pai, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez pela tua Obrigado, bondade de estarmos Deus. reunidos para aprender mais de ti, Senhor, para poder também pelo privilégio que temos de poder compartilhar, Senhor, aquilo que tu tens nos dado por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo em nós. Verdade. Mais uma vez, Senhor, toda a glória, toda a honra pertencem a Amém. ti, porque és tu quem dá força a tudo, és tu quem nos levanta. Se estamos, Senhor, respirando pela tua bondade, pela tua benignidade, se temos, Senhor, algum conhecimento, toda sabedoria pertence a ti e toda É sabedoria de verdade, verdade Senhor. vem do alto, É não é verdade. nossa, Senhor. Toda influência, todo poder também são teus. Porque tu levantas a quem tu queres e tu exaltas ou abaixas a quem tu queres, Senhor. Sabemos que tu estás presente nessa live, sabemos, Senhor, que estás presente na vida de cada um.
Então peço, Senhor, em primeiro lugar, visita, Senhor, todos que estão ouvindo essa live agora, ou que vão ouvir futuramente, Senhor, visita a casa de cada um com tua presença, essa presença maravilhosa que nos dá descanso, com a tua provisão, Senhor, porque tu sabes as necessidades de cada um, as faltas, as dificuldades, e tu és o Deus da provisão. E também, Senhor, com a tua proteção, ainda mais num tempo tão difícil que temos vivido, dependemos de ti, Senhor, em todos os aspectos. Sem ti nada podemos fazer, tu mesmo o disseste, Senhor. Tu sabes também, Senhor, como tem sido atacado a sã doutrina em vários pontos, de várias formas, de várias maneiras. Senhor, dá fortaleza aos teus pastores, né? Na Palavra Viva, Senhor, aos líderes da Palavra Viva, Bispo Flori, Bispo Rude, Senhor, os demais bispos, pastores, que sejam, Senhor, como colunas no teu templo, que eles possam resistir nesse tempo, Senhor, ao tempo mau, dá a eles não somente capacidade, ombros largos para isso, mas a provisão, a proteção necessária e principalmente, Senhor, a tua presença que dá descanso mesmo nessas situações complicadas e difíceis. Visita, Senhor, cada um deles, repreende principados, potestades, espíritos do mal, Senhor, para que tenhamos um tempo ainda para poder evangelizar segundo a tua boa vontade e os teus propósitos, Senhor. Que essa sã doutrina esteja presente nas igrejas. Desperta, Senhor, aviva a tua obra nas igrejas do Brasil. Que haja um movimento de arrependimento, de crescimento. Que possamos vivenciar Joel 2, Senhor, do 12 ao 17. Em que os sacerdotes também chorem, Senhor, entre o átrio e o altar, Senhor, para que possamos ter um tempo de mudança, para que haja um vento de mudança, para que haja um vento para ganhar almas, Senhor, que haja um vento onde haja conversão, que realmente o teu evangelho cada vez mais mude vidas, tão necessário nesse tempo. Ensina o teu povo como amar, Senhor, como manifestar esse amor, como manifestar essas boas obras. Que os jovens, Senhor, na tua igreja, possam ser, Senhor, como Tito, ou como Timóteo, Senhor, também, um padrão, um exemplo de boas obras, Pai. Que eles possam ser conhecidos por essas boas obras, mas que glorifiquem a Ti e não a eles próprios. Que Teu nome seja honrado, que tenhamos um coração humilde, Senhor, um coração servidor, um coração que verdadeiramente aprendeu a amar contigo. Que possamos vivenciar esse amar ao próximo a ponto de, se necessário for, darmos a nossa vida por eles, ó Pai. Oh, Deus. Eu sei que falar, ler os textos muitas vezes é muito fácil, muito simples. Vivê-los somente por Ti, Senhor. Somente por meio do Teu Espírito, como diz Paulo, Senhor, é pelo Teu Espírito em nós, não é na nossa própria força, não é somente de nós mesmos, Senhor. Tu em nós é que nos gera essa frutificação, nos gera essas virtudes nesse tempo. Então, Senhor, visita a Tua igreja, visita o Teu povo, visita a nossa nação, Senhor, com uma mudança, com um vento de mudança. Porque nesse tempo, esse se ainda é o último tempo, que seja um tempo, Senhor, ainda de ganho de almas, um tempo de mudança, um tempo de amadurecimento, que essa chuva serôdia, Senhor, derrame sobre a Tua igreja, para que haja um despertar, para esse tempo, Senhor, que nós vivemos. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome amém, de Jesus. Amém. Amém. Que riqueza, Pastor Dionei. Bom demais estar com você. Sempre um prazer. Obrigado a todos que estavam com a gente aqui, ficaram com a gente, participaram, entraram, deram uma olhadinha, né? Você que está assistindo essa live depois, é uma honra poder ter esse momento com a tecnologia, essa atmosfera, né, de aprendizado, de centralidade nas escrituras, de Deus sendo exaltado. Amém. E a gente se alegra muito em Deus. 2 recadinhos para você que está aqui e que está nos assistindo, é que a Unigrace agora está com um podcast, então queria encorajar você a entrar lá no Spotify. Saiu o primeiro episódio, muito legal, o Bispo Rude falando sobre o livro de Gálatas, e vai ser ali um drop de 15 minutos, 20 minutos, e por capítulos. Tá muito legal, tá muito gostoso de ouvir o Bispo Rude. Parece que a gente tá sentado na roda de conversa com ele ali. Legal, muito bom. E você que quer estudar com a gente, entra lá no site unigrace.com.br. Vai ser uma alegria fazer parte dessa jornada aí com vocês. Pastor Dionei, obrigado mais uma vez. Obrigado, Marinho. Deus abençoe grandemente. Uma alegria aprender contigo, te ouvir, trocar ideia contigo. Deus continue te abençoando, ti e tua casa.
do teu chamado também, tá? Amém. Alegria fazer Igualmente, parte meu irmão. também desse time, né? De pastores, dessa igreja abençoada e desse time de professores. O meu coração se alegra muito em Deus mesmo de caminhar contigo. Tá bom? Amém. Amém. Prazer é mútuo, pode ter certeza. Amém, querido. Ó, já estão perguntando, ó, tempo da semana que vem. Ah, vai se preparando aí, vai se preparando. Ah, tem gente aqui, ó, um movimento tá de orgulho. Oh, tem pessoas que comentaram aqui. Ah, Jesus. Muito bom. Obrigado, Andréia Forte. Isso aí, ó. Comentários sobre as passagens. Quero agradecer aqui. Eu acabei provocando o pastor Dionei. A gente passou 25 minutos, né? Porque a gente quase não gosta de falar de Deus, das coisas de Deus. Imagina. Se deixasse aqui, a gente fazia longo. Mas a gente quer também gerar um conteúdo que fique acessível para você, né? Vocês Sim. que estão aí. Obrigado, tá? O feedback de vocês aí também. Pastor Dionei, obrigado mais uma vez. Obrigado, Se puder gente. se Até mais. despedir. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Deus tchau. abençoe.